Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Boa noite, meus queridos irmãos dos dois lados da vida. Boa noite, Valéria. É uma bênção estarmos aqui devagarzinho. Vamos nós aprendendo, né? Cuidando do nosso lado espiritual, tentando dar conta das coisas da matéria. Temos que, Jesus foi muito claro, né? Dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Então, estamos encarnados, temos deveres, né? Obrigações, e temos que dar conta no nível da matéria, mas não podemos esquecer que, na realidade, nós somos espíritos, vivendo uma experiência na matéria, nesse espírito imortal. Então, é assim, é uma bênção estarmos aqui hoje. Provavelmente, Valéria e eu vamos partir para dar conta do recado. Importante é isso, que tenha pelo menos uma pessoa para ir tocando o ensino da doutrina, a difusão, e vamos que vamos, né? Aí passando para a Valéria. Tá bom, muito obrigada. Boa noite, Francisca. Boa noite a todos que nos assistem agora ou depois. Vou falar a mesma coisa, uma gratidão muito grande de poder estar aqui mais uma quinta-feira, né? Mais uma noite de estudo, de bênçãos, né? E bom estudo para todos nós. E vamos nós, né? Então, nós estamos na Web Rádio Cristo Consolador. Quando eu falo, eu dou uma paradinha, porque acho que só aí a gente lembra, né, aquilo que a gente tem na nossa mente, do que seja, do Mestre Jesus, né? E eu acho que isso dá um ânimo assim, acho não, eu tenho certeza, um ânimo, né? Uma energia. Que bom poder estar aqui. Se tem coisas que não estão bem, vamos tentar fazer com que fiquem, né? Então, estamos na Web Rádio, que tem como base a doutrina espírita, né? Que é a doutrina que aí, por enquanto, de quem chegou de encarnados, nós duas, que tem como base a doutrina espírita, que nós duas tivemos a bênção de abraçar. É um farol, é um guia. A gente sente, é um processo não muito rápido, que requer muito esforço da gente, mas a gente vai se dando conta
de não sermos mais os mesmos, de quantas transformações e transformações para melhores, né? Então, ter esse guia, esse farol nas nossas vidas, né? É realmente uma bênção, como Valéria disse, motivo de grande gratidão. Para estudar, para seguir aqui na Web Rádio, nós estamos nesse programa, está aqui escrito, na tarjinha azul, aqui embaixo, Conhecendo o Espiritismo, que é um nome, inclusive, escolhido, adotado pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira. E nós vamos mostrar a capa do livro, né? Nós estamos estudando das obras da FEB, nós estamos estudando o ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita. E quanto aprendizado, né? E a gente sempre deixa claro, não precisa de se dizer espírita, frequentar uma casa espírita para participar desse estudo, não. Né? Tem que ter, é o que dizem, né? O que caracteriza um espírito é o seu esforço de se tornar um ser humano melhor. É isso, não é porque é desta ou daquela denominação religiosa, né? Então, estamos aqui, é um trabalho que nós fazemos com muita gratidão, sempre querendo, pedindo orientação para os nossos mentores, nossos guias, né? Para a gente levar o melhor que nós pudermos, né? Então, nós sempre iniciamos. Então, quem vier será sempre bem-vindo, né? E assim, nós sempre iniciamos todos os estudos mais longos com uma ambientação que nós chamamos a leitura de um trecho de um livro, né, da doutrina espírita, uma situação de Jesus, para a gente se dar de presente, esquecer um pouquinho o mundo material pronto. Nós já acordamos, nós já trabalhamos o dia todo. Provavelmente, quando terminarmos o programa, ainda teremos mais atividades. Aqui hoje estamos aqui, Valéria e eu, a gente tem afazeres de casa, né? Então acaba que sempre sobrou a louça na pia, acabar de arrumar um lanche, mas esse momento é nosso, é do nosso espírito. A gente precisa, para se fortalecer, para crescermos, para levarmos o melhor para os nossos amores sublimes, para a nossa família e para a criação do nosso Pai, nossos irmãos em humanidade. Então, nós sempre começamos, né, com um texto para fazer a ambientação. Hoje, no caso, eu farei a prece de abertura. Se Valéria quiser fazer, ela faz. Se for eu, na hora a gente resolve e fazemos. E, na sequência, algo também de grande importância, o Evangelho segundo o Espiritismo. Com base na aula que nós tivemos ontem, na turma 3B, eu fiquei pensando
troquei umas ideias com o nosso amigo José Alberto. Seria muito bom. Normalmente, quem tem se encarregado do Evangelho tem sido Valéria, mas seria muito bom se cada um tivesse com o seu livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ela, com toda a calma, vai dizer qual capítulo, qual item. Mas por que você está dizendo isso? Porque, olha só, a Valéria, nos comentários dela, ela vai fechar o que ela for intuída, inspirada, né? Mas já temos aqui Liliana, Carmen, pode ser que para elas não seja o mais importante no dia de hoje, 31 de julho de 2025, o que a Valéria está falando agora. Então, se você está com o seu livrinho, você anota, né? Então, nós nunca falamos isso aqui. Foi em decorrência da aula passada, né? Depois nós partimos para o estudo e sempre, claro, terminamos com uma prece de agradecimento. Valéria falou em gratidão na abertura, né? E de encerramento, né? É isso que nós fazemos. Então, nós vamos começar com ambientação. Eu estou deixando os livros de Emmanuel um pouquinho aqui, Descansando. separadinho, e dando um carinho especial a essa obra, a mensagem do dia pelo espírito, né, da irmã Sheila, porque para Valéria, para mim, para Adriana, que não está aqui hoje conosco, que fazemos um trabalho no Lar de Francisco, esse livro tem um significado muito grande. Foi uma moradora, né, que apresentou o livro para a gente, que ganhou em 1990 e que tem sido nossa ferramenta de trabalho, né? Então, é assim. Aí eu separei um trecho daqui. Vamos lá. Então, todos juntos, né? A gente dizendo graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz. Nós, então, vamos fazer a leitura de um trecho desse livro, A Mensagem do Dia. Ele é pequenininho, mas não dá para chamar de livrinho, não. Pelo conteúdo, não, né? E eu separei um trecho bem do começo que diz assim: nossa vida, que o suceder de nossa vida não seja apenas um aglomerado, um passar de dias ociosos, fúteis, vazios de significado. Gente, para mim, esse parágrafo já dava para a gente ir dormir refletindo o que eu faço da minha vida. Eu faço dias fúteis, vazios, coisas que não têm nenhum significado. Podia parar por aqui, né? E vai continuando. Que cada hora de nossa vida seja o agradecimento da oportunidade que nos está sendo dada. Não importa a situação que ocupemos nesta vida na Terra.
o grande executivo, o simples operário, a criatura humilde que passa despercebida de todos. Temos um nosso papel de importância máxima no desenrolar da vida. Não usemos não usemos a palavra como punhal para ferir, retalhar e destruir corações, causando mágoas, ódios e ressentimentos. Que a nossa palavra seja o bálsamo para aliviar a opressão, a tristeza, a escuridão que tantas vezes oprime os corações. Ah, quisera eu que entendessem agora o quanto, na simplicidade da vida, no seu dia a dia, poderão ser úteis com sua diligência, seu amor, seu gesto de atenção, sua serenidade na hora certa. Que tal oportunidade não se perca ante tantas ilusões, tantas distrações do caminho. Que não sejam cegos da alma, caminhando rumo a um objetivo sem nada mais verem ao seu redor, deixando de semear, alimentando-se de glórias efêmeras, para, ao fim, colherem apenas o vazio e a desilusão. Semeemos enquanto caminhamos. Sejamos generosos de amor, de sorrisos, de compreensão. De pequeninos atos é feita a vida. Deus não espera de nós que conquistemos o mundo, mas espera que conquistemos corações, que alegremos a vida dos sofredores, que ajudemos a erguer os caídos. Não foi entre grandes sábios que Cristo buscou os seus discípulos. Que lindo isso, gente! Não foi entre grandes sábios que Cristo buscou os seus discípulos, buscou-os entre gente simples, cuja riqueza só estava no coração, na alma que florescia com os seus ensinamentos. A glória do mundo é efêmera e traz o gosto do vazio e da desilusão. A conquista do reino espiritual nos dá a paz, a alegria imorredoura, a certeza de que jamais estaremos sós. Façamos a nossa escolha. Portanto, buscando para começo o equilíbrio, o comedimento das emoções e a fé inabalável de que o Cristo é por nós, agora e sempre. Gente, eu procurei não cortar o texto, ler todo, né? Isso não é para ser lido. Para mim, não é para ser lido, só
uma vez só, né? Eu acho que eu procurei ler, e para cada um entendendo. Quando aqui é colocado, isso emociona, né? É alguém no plano espiritual, um espírito que já evoluiu mais do que nós, diz: quisera eu que entendessem agora o quanto na simplicidade da vida, no seu dia a dia, poderão ser úteis. É um espírito pedindo isso, né? Um espírito da envergadura de Sheila. Está aqui. É uma solicitação dela. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade. Eu vou deixar os comentários para cada um, né? Se puderem, é um livro baratinho, né? Vale a pena que eu, se puder, alguns na bolsa, para distribuir. É um livrinho assim, ó, livrinho de forma afetuosa, né? Mas não, é um livro edificante, ele é grande pelo que ensina, e para cada dia tem uma lição. Gente, isso é dose homeopática, isso vai nos transformando. A gente ouve muito falar de programação PNL, programação neurolinguística, né? Os orientais fazem muito isso, repetir algumas expressões, né? Para nos ajudar, para ajudar na nossa expansão de consciência, como eles chamam. Então é isso. Que Deus nos abençoe. Quer que eu faça? Parece ou tu faz, Valéria? Eu posso fazer, Francisco. Então faz. Vamos fazer, então. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz, Pai amado, Jesus, amigo querido, nossos mentores espirituais, que estejam conosco nessa noite de amor, de estudo, e que possamos ter nossas mentes e corações abertos para todo aprendizado que está por vir. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para esse estudo. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz. Graças a Deus, né? Aí o Evangelho, né, Valéria, contigo, né? Mas vem cá, aí depois a gente cumprimenta as pessoas, tá? Você pode Vamos cumprimentar. Você quer cumprimentar? Dar uma boa noite? Não, vamos fazer o Evangelho para a gente não sair, né, desse Tá. desse Então, clima, dessa energia, né? Vamos nela. Elas já estão com a gente, juntos, participando também, né? Então, eu vou fazer a leitura do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós fazemos essa leitura de uma forma sequencial, né? E estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Já estamos nas instruções dos espíritos, né? Que fala sobre o orgulho e a humildade. E hoje vou ler, né? O terceiro e o quarto parágrafo do item 12. Dando continuação, né? Também é um item um pouquinho longo e estamos fazendo por parágrafo, né? E agora será o terceiro e o quarto parágrafo. Graças a Deus,
a Jesus e a toda a espiritualidade de luz. Por que tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os olhos, em vez daquilo que toca o coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito? Que se oculta na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas lhe serão abertas. Todas as considerações voltam-se para ele, ao passo que mal se dignam saudar o homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração dispensada aos outros é medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo nome que usam, que interesse eles podem ter em se corrigirem de seus defeitos? Outra seria a situação se a opinião geral fustigasse o vício dourado tanto quanto o vício em andrajos, mas o orgulho indulgente para tudo que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Por que cada um quer elevar-se acima de seu irmão? Hoje a sociedade sofre as consequências desse fato. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz. Bom, boa noite mais uma vez a todos. Francisca. Essa instrução, né, as instruções que os espíritos vêm dando, né, eles sempre enfatizam, né, que devemos fazer a reforma íntima, né, fazer a mudança interior com o objetivo de nos livrar, né, de nos libertar, né, desse sentimento de orgulho e de egoísmo. É o título, inclusive, da instrução dos espíritos. E essa libertação, né, desses dois sentimentos é fundamental. Por quê? Primeiro que são os causadores de todos os outros vícios, né, que impedem o nosso progresso, a nossa evolução espiritual. E aqui, agora, com a assinatura nesse item 12 do Espírito Adolfo, Bispo de Argel, além dele endossar tudo que já foi estudado, nesse terceiro e nesse quarto parágrafo que eu acabei de ler, ele coloca para a gente que, além de tudo, né, nós ainda, né, ele enfatiza aqui que nós, além de todas essas imperfeições, né, do egoísmo e da vaidade e do orgulho, nós ainda conseguimos, além de tudo, valorizar, né, como espíritos orgulhosos, que muitas vezes somos, as coisas que pouco importam, na verdade, para nós aqui, né? Como, por exemplo, ele coloca aqui que nós acabamos valorizando mais as nossas imperfeições, os bens, né, materiais, o luxo, que mais? A riqueza, né, do que propriamente os valores espirituais, né, a fraternidade, a simplicidade. Então, assim, além de tudo, nós tendemos, né, como espíritos orgulhosos, que ainda somos muitas vezes, a valorizar esses sentimentos, né? E ele toca também aqui num ponto muito interessante, que além de fazermos isso, né, do que já foi falado, né, sobre sermos, quando muito orgulhosos, nos acharmos superiores, nós ainda somos indulgentes com nós mesmos, né? E isso se torna muito perigoso, né? Por que se torna perigoso? Porque deixamos de fazer uma reflexão, né? Não aprendemos, né? Não conseguimos aprender. Quando nós não refletimos
sobre nós mesmos, fazemos uma autoavaliação sobre o que estamos fazendo, nós não conseguimos encontrar os nossos erros e, obviamente, nos corrigirmos, né? Então, quando somos indulgentes conosco, com as nossas ações, com as nossas imperfeições, com os nossos maus hábitos, né? Nós não conseguimos nos corrigir, né? E isso passa a ser prejudicial porque dependemos dessa avaliação e dessa correção para progredirmos espiritualmente. Então, o fato de sermos indulgentes, o orgulho indulgente, né? Que nós acabamos, muitas vezes, nos tornando indulgentes, né? Compassivos com os nossos hábitos, maus hábitos, nós estamos nos impedindo de evoluirmos, né? Por quê? Porque não nos enxergamos e, obviamente, não nos corrigimos, né? Nós fazemos as nossas falhas e os nossos excessos como uma normalidade, e não é, né? Então, esse item 12, ele coloca exatamente isso, que nós precisamos deixar de ser indulgentes. Isso foi o que eu achei assim, o que mais me tocou, né? Deixarmos de ser indulgentes, porque nós fazemos isso muitas vezes, né? Nós encaramos com normalidade as nossas falhas, nós validamos muitas vezes as nossas falhas e nossos excessos, e isso nos impede de nos corrigirmos, porque nós não nos enxergamos. Então, é importante a gente ter esse autoconhecimento, né? Fazer essa reflexão sobre os nossos sentimentos, de como estamos agindo. E, mais uma vez, o orgulho, né? Está presente como raiz de tantas outras coisas que nos levam a impedir o nosso progresso, a nossa evolução espiritual. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz. A gente, né, Valéria? Isso que você falou, fiquei refletindo, né? E isso é um ponto forte da doutrina. Esquece a falha do outro. Se volta para você, sem tanto trabalho, tanta transformação a realizar em você, né? Para de tomar conta do outro. Ajuda sempre que puder, mas não perde esse foco, né? Eu acho que a cada vez que pessoas como você acabou de colocar trazem esse trecho do Evangelho, né? Para quem tiver realmente com o objetivo de seguir esse propósito de transformação, né? O que não falta é trabalho. Muda tudo, 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 tudo. Eu, no outro dia, eu tenho por hábito, ao preparar a aula da turma 2C, ir no sumário e ver, sabe, Carmen, que leis divinas nós já estudamos, né? E cada vez que você lê, você tem um posicionamento. Lembro da citação de Adriana, né? A gente passa a não conseguir compactuar com os nossos erros, fazer de conta que somos perfeitinhos, está tudo certo, né? Agora, tem que ouvir isso que você falou, deixar entrar, se permitir, né? Mas, para isso, cada um que ouvir o que você disse precisa estar aberto, né? Disposto a esse crescimento.
né? Por Encarar, né? isso, É. por isso que no texto da Sheila que nós fizemos na abertura, ela coloca, né? Ah, quisera, né? Quisera que a gente conseguisse ouvir. Mas nós estamos indo lá. Vamos cumprimentar as meninas. Olha, meninas, porque ela já nos chamou de meninas. Liliana coloca. Boa noite, meninas. Oh, que Oi, coisa! Liliana. É que Beleza. tenhamos ótimas reflexões, né? A Liliana é uma bênção na vida da gente, né? Quanta coisa boa ela traz, quanto carinho, quanta atenção, né? Quanta atenção. E aqui nós estamos, a querida Carmen, ela dizendo boa noite a todos, que Deus esteja conosco sempre, né? Nos orientando, e aí nós vamos caminhando. Gente, mas vamos tentar aqui fechar esse roteiro 2, né? Que ele tem uma parte, deixa eu arrumar aqui. Então, espera aí um pouquinho. Aqui. Então, a gente sempre... Nós estamos, então, na Web Rádio, já falamos, Cristo Consolador, no programa Conhecendo o Espiritismo, estamos no estudo do ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita. São 3 tomos. Nós estamos no tomo 1, nós estamos no módulo 6, reencarnação. Né? Já passamos pelo roteiro 1, que nos deu uma boa base sobre origem, fundamentos e finalidade da reencarnação. E nós estamos fechando esse que está aqui, em vermelho, que é o roteiro 2, provas da reencarnação. E aqui, só para a gente ir direto, está tudo gravadinho. Quem não assistiu, a gente sempre vem aqui para nos ajudar, né? A gente sabe que a doutrina espírita ela tem uma base filosófica, sim, e ela tem também uma base científica. E esse roteiro 2, e a religiosa, né? Tem esse roteiro 2, ele trabalha muito, vocês vão ver, a questão científica da doutrina, né? O espiritismo, a doutrina espírita é a ciência dos espíritos, né? Tem vídeos que, se nós assistirmos da área médica, a gente sente o esforço da ciência tentar buscar explicação que uma pessoa num estado para a ciência, eu até copiei o termo, porque não é da minha área, sem nenhuma percepção sensorial, considerada como morta, ela, quando, vamos dizer, retorna, ela, isso dito por um médico, eu vou falar sobre esse vídeo, ela, como uma pessoa, hein, Valéria, que usava uma prótese, ela passou por esse estágio de quase morte, né? E ela, quando retorna, então, o médico diz, sem nenhuma percepção sensorial. E ela diz para a enfermeira se a enfermeira podia, por favor, pegar a prótese
que ela tinha tirado e guardado numa gaveta. Aí o médico pergunta, mas como? Como? Se nenhum sentido, né, dela estava ali ativo. Né? Então, isso num congresso, nós vamos dizer um nome. Então, essa parte é quando a gente vê que aquela história de sempre, né? A máxima lá de Kardec, nunca fé cega, sempre fé raciocinada. Se a ciência disser que algo que consta no Pentateuco não está correto, fiquem com a ciência. Ele nos dá essa orientação. Até hoje isso não aconteceu. Então, essa parte que nós estamos estudando, evidências da reencarnação, né? Pode ser as ideias inatas, lembranças de vidas passadas, e nós estamos aqui, né? Na revelação de identidade que nós já esgotamos. Nós estamos falando dessas revelações em comunicações mediúnicas. O que aconteceu com aquela pessoa que já se via num outro lugar e ela narra o que ela viu, e a ciência, a medicina, continua pesquisando, cruzando informações para ver se os dados são confiáveis. Né? E daqui, gente, nós vamos direto. Deixa eu ver como eu faço para passar por aqui. Eu quero ir para o slide, pular. Eu venho nesse só para a gente se posicionar. Eu quero ir lá para o 30. Cadê ele? Será que é esse? Acho que é. Ele está pequenininho, mas eu consigo ler. Gente, vamos ainda pegar e falarmos. Nós estávamos trabalhando a questão, deixa eu pegar aqui, onde eu marquei, nós estávamos falando sobre a transcomunicação instrumental, que, se vocês lembrarem, nós até falamos para Liliana, para Carmen, Valéria, para o grupo. Eu mandei, inclusive, o link para o vídeo da Sônia Rinaldi, né? Para a gente ver como ela trabalha. E nós verificamos que, na realidade, nós não trabalhamos. Deixa eu colocar a gente aqui para cima. Espera aí. Deixa eu chamar a Valéria para cá. Viemos, estamos aqui. Então, esse vídeo nós falamos, está lá. Ela vai explicando que técnicas ela usa. Vocês lembram que bem no finalzinho eu falei dessa obra aqui, Teoria da Mediunidade. Lembra que eu falei que até um amigo nosso, irmão de doutrina, ele apresentou esse estudo e ele lembrou desse livro. Eu não tinha lembrado. E ele estava aqui. Então, olha só, isso é de autoria do Zimmermann. E ele tem um capítulo específico sobre transcomunicação instrumental. E ele vem de uma maneira bastante didática, e de todos os casos por ele citado, olha só, capítulo 22, título Transcomunicação Instrumental. No meu livro está na página 411.
né? Então, eu vou falar para vocês essa parte tão didática que ele apresenta e vou pedir licença para ler um case que ele apresenta no livro. E vou explicar. Mas por que, dentre tantos, você escolheu esse? Vou explicar, vou chegar lá, né? Então, o que é a transcomunicação instrumental? Olha, Carmen, aquela ideia que a gente tinha de fazer um caderninho tendo as definições, os conceitos de termos principais citados na doutrina. Tem que ter tempo. Se pegar uma professora como a Cida, ela vai ficar. Lembram? Digam, vocês sabem, não é assim que ela vai e coloca de uma maneira afetuosa, do jeito dela. Então, essas anotações são importantes. Então, ele diz assim: o que é essa transcomunicação? É a comunicação dos espíritos por meio de equipamento eletrônico. Preste atenção, comunicação dos espíritos com E maiúsculo. Ele não está falando de almas, ou seja, não está falando de espíritos encarnados. Não é assim? Para a doutrina espírita, alma é o espírito encarnado. Quando você fala espírito, é porque está na erraticidade, está na pátria espiritual. Então, comunicação dos espíritos por meio de equipamentos eletrônicos, né? Vai ter alguém conduzindo isso? Vai. A Sônia, né, Rinaldi, né, ela mostra no vídeo que eu falei, né? Ela vai e explica como ela aplica isso há anos e aprimorando. E ele diz: essa transcomunicação ela pode se dar de 3 formas, que ele vai dizer. Pode ser sonora, visual ou mista. Tá, mas como é a transcomunicação instrumental sonora? Ele diz que é obtida por meio de telefone. Gravam isso, porque tem a ver com o exemplo que eu vou citar. Por telefone, gravador e rádio, principalmente. Ele cita esses 3 casos. Esse é quando a transcomunicação ela é sonora, por meio desses recursos eletrônicos, né? As visuais elas vão aparecer em telas de computadores, em telas de televisão. É o vídeo que a gente sugeriu que assistissem. Ela trabalha muito com vídeo. E quando é misto, quando ele diz aqui, as mistas são as comunicações que você... Lembra que eu falei que no vídeo da Sônia tinha que uma mãe que queria ter notícias de filho e que ele aparece, que ele brincava de botar o bigodinho, né? Ele botava aquele bigodinho pretinho e ele aparece assim. E a Sônia não sabia desse detalhe. Quando a mãe vê, né? Então, isso seria a comunicação visual. Ela viu. Ai, peraí, né? E ela é acompanhada muitas das vezes de som. Então, é isso. A gente tem uma definição
e como eu não estou no ESG, no livro da FEB, eu estou aqui no Teoria da Mediunidade. Aí eu vou pegar esse terceiro caso. Foi sempre o que mais me tocou. Aí eu vou ler. As autoridades postais, com grande dispêndio de eletrotécnica e de pessoal qualificado, com carro equipado, não sei nem o que isso significa, de radiogoniômetro, rodando em volta da casa, tinham comprovado a autenticidade, mas não é esse caso que eu quero, não, do fato em oposição às intenções desse médium. Mas não é esse caso que eu quero. Eu vou para o meu. Vou lá, esse eu vou. Merece ainda citação por sua grande repercussão nos meios intelectuais brasileiros, fato notável envolvendo o escritor Coelho Neto, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. É assim que a doutrina espírita trabalha enquanto ciência. Ela cita, ela está dizendo qual o nome. Aí ele vai dizer: certa noite surge-lhe a esposa, né, do Coelho Neto, em prantos, chamando: nossa filha Júlia enlouqueceu. Está lá em seu escritório falando com Esther. Referia-se à sua neta desencarnada há pouco tempo, levando sua mãe a um estado de tristeza tal que passava horas a chorar, visitando diariamente o túmulo da filha querida e com ela conversando, como se na sua presença física estivesse. Ouvindo surpreso a informação da esposa, perguntou o escritor Coelho Neto: que Esther? E ela responde: a nossa neta, sem dúvidas. Vem até a escada e poderá ouvi-la. Perplexo, constatou que, de fato, Júlia conversava no escuro com risos, externando muito carinho. Não se contendo, Coelho Neto, conhecido pelo seu inteiro ceticismo em relação aos fenômenos mediúnicos e severo combatente do espiritismo, pegou a extensão do telefone onde se encontrava, constatando de viva voz a autenticidade da manifestação. Mais tarde, confessou: ouvi minha própria neta, reconheci-lhe a voz, a doce voz que era a música de minha casa. Mas não foi só a voz que me impressionou.
que me fez sorrir e chorar, senão o que ela dizia. Ainda que duvidasse, com toda a minha incredulidade, haveria de convencer-me. Tais eram as referências que a pequenina voz do além fazia a fatos da vida que conosco vivera. Ouvi toda a conversa e compreendi que estamos nos aproximando da grande era. O finito defronta o infinito, onde aqui ficou já não sofre como antes sofria, porque o que era antes esperança tornou-se certeza. Aí tem um expoente aqui que ele coloca. Sim, não posso esquecer, para mim seria terrível esquecer. Tem um expoente número 5. E no rodapé, pasmem o que está escrito. O Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, publicou o fato em 1923, sobre o título Conversão. Então, olha só, isso é ciência. Ciência é assim. Você diz e você tem que dizer da onde você está tirando aquilo, da onde surge aquela informação, né? Então, nós já falamos, na nossa casa, nós não realizamos. A casa que nós frequentamos, né? A Carmen escreveu que ainda vai fazer o caderno. Eu tenho fé, é necessário. É porque é muita coisa. É ciência, é filosofia, termos importantes para a gente se conhecer, né, Carmen? Então, gente, olha aí, eu já sei, porque eu não estava lembrando. O que me chamou a atenção a primeira vez que eu li é porque me dizia, se eu for numa biblioteca, eu acho que não tem mais o Jornal do Brasil, tem? Não sei se tem, né? Mas deve ter guardado em alguma biblioteca, em algum lugar, deve ter. Está lá um dado, ele dá um nome, diz de quem se trata, não é? E, a partir dali, quem quiser pesquisar, aprofundar, vai buscando. Então, a transcomunicação instrumental, ela se dá. E eu acho que ela não se dá mais ainda por receio nosso. Será que alguém aqui já viu, está assim, em casa, e já viu, de repente, um aparelho de som que você tem que apertar um botão, teclar, para ele funcionar? Você tem que botar um CD para ele funcionar. De repente, você escuta um barulho, você vai ver aquele aparelho está ligado. Mas como? Não tem bicho, não tem gato, não tem cachorro, não tem criança. Quem fez isso? E aí a gente... Termina, Francisco, eu só estou esperando. Não, esse caso que eu estou colocando é um dado que já aconteceu comigo, de estar aqui nesse lugarzinho, ouvir 3 vezes, ouvir um barulho e, de repente, eu vou... Nem era meu, era de Altair, do meu marido. Aquele som que ele gostava, que tinha aquele trocinho, que tem aquele trocinho que fica piscando luz, sabe, esse negócio de aparelho de som, de caneca, que fica, eletrônico, fica tocando. Não sou chegada aí.
Aí eu chego na sala ligado, eu vou investigar. Não tem gato. Será que tinha vento? Não tinha vento. Sei lá, pensei em tudo. Mas me assustar, não me assustei, mas não dei margem. Não dei margem. Não é nem assim que a doutrina me ensina, me orienta, né? Então, é isso. E esse daí, Valéria, a gente tem que pegar achismo sem chance. Sem chance. Eu acho. Não, peraí. Se eu acho, eu vou ver primeiro. E aí, se a informação não for bem clara ou errada, você volta e conserta. O trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho sério, sabe? Somos 3%, mas eu vejo o seguinte: é como se esse 3%, estou falando de Brasil, né? E dados do IBGE, se esse 3% se dedicar, a gente não ficar marcando bobeira de ficar, como foi lido no Evangelho, cometendo erros e aplaudindo nossos erros e achando que somos o tal. Né? Nós não conseguimos, Valéria, e a ideia era terminar, porque esse da transcomunicação instrumental, se alguém me perguntar, você gostaria de fazer, de trabalhar? Não, mas de conhecer. Né? Então, deixa eu só ver se eu lembro, ver se você pode ajudar, Valéria. Olha só, se eu peguei direito, tem, Valéria conhece, né? Um querido irmão nosso, dirigente do primeiro ano, né? Trabalhei 2 anos com ele. Ele, de quarta-feira, né? Ele passou um vídeo ano passado que é do terceiro, ouve aí, terceiro, vou falar bem devagar, tá? Terceiro Congresso Internacional de Saúde e Espiritualidade. Isso daí foi em 2020, né? Que o nome desse congresso, se eu peguei direito, é CONUPCS, na CONUPCS 2020. Vale a pena, principalmente quem é ligado à área de saúde. Eu só lembro que, no caso da experiência quase morte, ele enfatiza muito na palestra que ele dá, ele diz que o que mais chamava atenção, ele vai contando casos, pessoas num centro cirúrgico, dada como morte, você parte para costurar, a pessoa vem, e o relato que ela coloca não é o relato do que ela viu quando ela viajou para ir para o outro lado, de detalhes acontecidos. E ele usou, Valéria, essa expressão, que ele se perguntava, mas essa pessoa não tem percepção sensorial nenhuma. Eu contei para a Valéria, antes da gente começar, eu não guardei o nome do médico que dá essa palestra. Nós vamos assistir no domingo uma palestra do doutor Frutuoso. É um médico, cirurgião, oncologista. Não é? É ciência pura ali na nossa frente. E vai falar sobre medicina e ectoplasmia, né? Então, ele colocou que tinha um caso desse
que a moça usava uma prótese dentária, mas ela estava como tipo em coma, vamos dizer assim, né? E que ela, quando retorna, já tinham feito tudo que os médicos fazem para ver se ela retornava, nada. E ela retorna e ela pede, por favor, para a pessoa pegar a prótese. Pegue, por favor, para uma enfermeira, alguém que estava lá no centro cirúrgico, para pegar a prótese dela. Né? Então, Ela, eu acho. ela viu com, ela assistiu, assistia tudo, né? Ela percebia, ela assistia, ela via. Então, eu acho que esse estudo é, olha só, o que nós estamos terminando? Nós estamos terminando o roteiro 2, que tem o módulo é reencarnação. Isso é buscando provas. E a ciência, a medicina, na pesquisa, não é só daqui. É uma pesquisa extensa. O congresso é internacional. Vários estudiosos tentando cruzar o que um diz, o que o outro diz, e como isso se conectar. Mas eu queria fazer um fechamento dizendo assim: isso eu não posso esquecer. Não sou da área de saúde, mas sempre estive do lado, ajudando a cuidar de pessoas com problema de saúde, da minha família, né? Atenta, muito atenta, querendo acertar. E nessa minha experiência, eu aprendi o seguinte, e eu peço, quando trabalhando na turma de primeiro ano, ou neste módulo do EJE, eu peço, gente, se vocês estiverem num hospital em que se diz, acho que o termo usado é esse, a pessoa está em coma, ela não ouve, ela não fala. Gente, cuidado absoluto com o que fala. Esses sentidos, eles podem não estar vendo, não estar ouvindo, não falam, mas, primeiro de tudo, o espírito sabe o que está dizendo. Já começa por aí. É porque nós não temos tempo para ficarmos dando exemplo. E nós dizemos que nós seguimos a FEB, o material da FEB, mas nós gostamos de colocar o nosso recheio, o nosso estudo, o que nós vivenciamos. Fala palavra de amor, transmita afeto, né? Diga que você está ali, né? Com alegria, tente se esforçar para isso, é importante, né? E a experiência quase morte, deem uma lida. A FEB também traz um pedacinho muito pequeno, mas tem uns vídeos bem interessantes que dá para a gente também ir trocando, né? Como a gente já viu da Sônia, da transcomunicação. Mas essa do jornalista está lá no Jornal do Brasil, não é invenção. Né? Está registrado, né? Está Registrado. registrado. É ciência, é ciência. É ciência. Essa obra, Teoria da Mediunidade, é um livro que vale a pena. Repito a minha sugestão. Vamos anotar isso, criar um lugarzinho para esses vídeos. Amanhã a gente pode, qualquer um de nós, sermos chamados
para irmos ensinar, difundir a doutrina em outro lugar. Então, nós estamos arrumando nossa mala, né? Como nós já estamos, ao longo do tempo, construindo, mas cada vídeo, cada comentário, a gente vai absorvendo, como Valéria trouxe, que eu disse aqui, aliás, eu acho que eu até troquei o nome, do nosso lar, que fala de lá para cá, né? Que tem que tomar cuidado para deixar que quem foi siga em paz, né? Isso a doutrina espírita trabalha acolhendo, orientando, dando amor, né, para quem já foi e está inquieto. Não está seguindo seu rumo, se prendendo ao que deixou aqui. Deixou, esquece. Vamos fazer nossa prece de encerramento? Vamos. Quer fazer também? Posso fazer, Francisca? Então vamos. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz, Deus, nosso Pai espiritual, receba os nossos agradecimentos. Jesus, nosso amigo, irmão querido, agradecidos também estamos. Agradecemos também aos nossos mentores espirituais que nos amparam e, com a sua paciência, nos inspiram, protegem. Pedimos que tenhamos um final de noite harmonioso e um final de semana também de paz. Obrigada pela oportunidade da vida e, agradecidos, pedimos para encerrar agora a nossa noite. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz. Você falou bom final de semana. Não esquece que amanhã tem batente. Mas a gente Não já está né? Eu aqui estava ouvindo, mas eu fiquei quieta, só falei no final. Correria até agora, que quando chega na quinta-feira, depois do nosso estudo, né, aqui do ESD, eu já estou me considerando mais do que entendeu? Mas eu não esqueço, não. Gente. Então, assim, eu vou deixar assim, bom restinho de semana. Pronto. Fica melhor assim, né? Bom restinho E, de Carmen, semana. você está demorando a vir aqui, hein? Você fez última vez que você veio, você fez uma ambientação lindíssima, né? Não esquece. Né? E, Liliana, a gente precisa conversar. Valéria e eu temos uns planos, mas nós somos obedientes. Vamos com calma, mas temos planos bons. Né? Então, gente, beijo no coração. Que Deus, como a Aninha diz, a Aninha da congregação, né? Que as bênçãos divinas se derramem sobre todo esse planeta, né? Luz, paz, amor, que assim seja. Então, beijo. Vou terminar a transmissão antes que a gente seja expulso. Beijos. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.